sou o Denis, estou ao lado do Dineu para conversar a respeito da mediunidade. No vídeo anterior a gente falou um pouco do conceito da obsessão, mas faltou a gente elencar os tipos de obsessão para daí continuar conversando a respeito. O primeiro delas, a obsessão simples. Dineu, conte para nós a obsessão simples, como se dá. Tá, a obsessão simples é o tipo mais, como diz o termo, simples, mais fácil de lidar em princípio, né? E ele se caracteriza pelo assédio constante de um espírito sobre um determinado médium. Então, sempre que o médium se concentra para entrar em comunicação, é aquele espírito que aparece. Ele evoca o outro, ele pede para que seu anjo da guarda venha. Se ele está na reunião mediúnica, não importa quantas vezes ele entra em transe, é sempre o mesmo espírito. Então, é uma questão, digamos, o espírito que faz tipo de obsessão, ele é, sobretudo, assim, um chato, entende? O médium não está enganado, não é uma coisa muito perigosa, é só uma coisa desconfortável. Sempre que o médium entra em transe, aquele espírito busca afastar todos os outros e aparece, tá? Então, daí, Kardec diz que a respeito disso, o que deve-se, o médium precisa deixar, é bem claro para o espírito que não está sendo enganado, entende? Que sabe que é ele, e no mais é uma questão de paciência, entende? Trata-se de ser mais paciente do que o espírito, de orar por ele, de pedir ajuda do seu anjo bom. Não está em pauta nenhuma questão moral mais séria, é realmente uma questão de paciência, só que a paciência às vezes pode cansar. E daí Kardec diz, olha, se por acaso isso se estende por muito tempo, uma solução pode ser o médium parar de exercer a mediunidade durante um tempo para que o espírito, né, também canse um pouco. É realmente mais uma questão de paciência, de oração, de pedir ajuda a Deus e tentando esclarecer aquela criatura. Então, veja, né, a gente sabe que você está aí, tá? Então não adianta, não vai enganar. Arruma outra ocupação, vá ser feliz, busca seus familiares. É uma questão de paciência. Paciência, oração e... Mesmo porque se o espírito quiser um pouco de brincadeira e ver que não vai ter espaço para brincar, ele vai arrumar outra ocupação, né? Então se afasta naturalmente. O outro tipo é a fascinação. Como que se dá a fascinação de novo? A fascinação já é um processo bem mais sério e bem mais grave, porque por intermédio da fascinação, o espírito lança uma espécie de ilusão que confunde o raciocínio do médium. E isso não é uma coisa que ocorre só com pessoas desinformadas, pessoas de pouca cultura. O médium passa a achar que tudo que vem por meio dele é sublime. Ele consegue ver coisas boas mesmo no que é mais ridículo. Entendeu? O espírito dá ideias escandalosamente falsas e o médium acha que aquilo é certo. Tá? Então, ele perde a capacidade de julgar aquilo que vem através dele. Para isso, o espírito trabalha com a vaidade do médium, ele elogia o médium, ele previne o médium em relação a pessoas que podem mostrar que aquilo é uma farsa. Então, ele faz com que o médium se afaste das outras pessoas, ele faz com que o médium passe a se ofender com críticas. Então tem todo um processo e o espírito usa, digamos assim, belas palavras, caridade, fraternidade, não se priva de usar nomes assim sublimes, como santo isso, santo aquilo, só que no bojo de tudo isso vem um conjunto de informações falsas. Aquilo, na verdade, veja, o médium pensa, nossa, São João Evangelista está comigo, né? Uau, eu fui escolhido, entende, por São Francisco de Assis para trazer a mensagem dele ao mundo. E daí fala realmente alguma coisa de caridade e tal, e lança sistemas assim absolutamente ridículos. E daí o médium acha normal que os outros tenham inveja dele, ele recebe muito mal as críticas, pensa que é inveja, ele se isola, ele não compartilha mais com nenhum grupo, e daí ele vai se afundando nesse processo de domínio moral. É uma ilusão que se estabelece sobre o raciocínio deles. Kardec diz que para esse tipo de coisa, né, para resolver isso, você precisa ter conversas assim muito francas com o médium envolvido e fazê-lo realmente chegar à conclusão de que aquilo é ridículo. Ele mostrar para ele todos os fundamentos e realmente convencer. Tá?
é bastante fácil de você perder o amigo, né? Porque a pessoa passa de ser um privilegiado de ter São Francisco do lado para alguém que está sendo alvo de chacota, entende? Trazendo manifestações ridículas. E não é incomum também a gente ver alguns médiums com aquela ideia na cabeça de que tem algo muito grandioso a ser feito, uma missão muito grandiosa, e que essa missão muito grandiosa vai ser atacada porque ela mexe com a vaidade das pessoas né, que estão baseadas numa mentira que é menor do que a verdade que ele tem para trazer. Parece que há também ali uma espécie de valorização excessiva da tarefa, que o coloca num patamar onde todos vão querer tirá-lo de lá. E daí aquilo que poderia o ajudar a sair disso passa a ser algo com o qual ele já está prevenido. Então, quando alguém chega e vai comentar com ele, olha, acho que você pode estar em processo de ser enganado, ou não faz sentido rever o Evangelho, não faz sentido rever, né, revisar uma doutrina que está muito bem esclarecida, e daí aquilo para ele, já tinha me dito que iam me falar isso mesmo, é que no fundo eles têm inveja da minha tarefa, do meu trabalho. Então, é mais ou menos essa ideia de que além de ele estar ali sendo enganado, ele tá difícil inclusive de chegar até ele para ajudá-lo. Perfeito. E isso pode acontecer em relação a um médium que se isola ou ao grupo que se isola, entende? Você observa um grupo que de repente está completamente isolado até no próprio centro espírita. Entende? Ele não participa de nada, ele não submete a produção dele a crivo nenhum, nada dele sai para casa, não se sabe o que acontece ali, e pode estar acontecendo dentro do próprio centro espírita pela ausência de transparência, não se sabe o que estão produzindo, não vem nenhuma mensagem, nada de orientação para casa, nenhuma mensagem que seja... É um processo de isolamento. Sempre que está a fascinação, entra em cena um processo de isolamento. Então, ninguém precisa saber do que eu estou fazendo, eu sou melhor, eu vou me afastar, eu recebo muito mal crítica. Qualquer crítica, para mim, é uma ofensa. E a subjugação? Existem dois tipos de subjugação. Existe a subjugação moral e a subjugação corporal. A subjugação moral, ela não se trata senão de uma fascinação que chegou ao auge, entende? É exatamente o mesmo sistema, mas tipo a pessoa, a capacidade de raciocínio dela foi, tá? Ela só consegue ver naquilo que é muito ridículo, uma coisa assim, fantástica, tá? É simplesmente uma fascinação que chegou ao auge, né? Então daí passa a ser uma subjugação. Que é realmente a ideia de um jugo, entende? Algo assim que realmente força a pessoa, digamos, faz com que ela se curve, né? E daí existe a subjugação corporal, que é quando o médium passa a perder o controle dos próprios atos. O espírito age por ele, entende? Faz ele se ajoelhar, faz ele falar, em momentos assim que são absolutamente... irrelevantes ou ridículos mesmo, e a criatura não consegue resistir àquilo. É um processo assim bastante violento, entende? Está assistindo uma palestra, levanta e começa a falar, discute, tal. É realmente algo físico. O espírito exerce um domínio físico sobre ele. E a respeito disso, está no livro dos médiuns, que quando chega nesse nível, a pessoa ela pode ficar tão enfraquecida, quem está sofrendo esse processo de subjugação, que ele precisa realmente do auxílio dos outros, tá? E esse auxílio pode vir porque ele está tão exaurido de energia, de forças físicas, de energias vitais, que pode se dar na forma de magnetização, ou seja, na nossa linguagem mais adotada hoje em dia, seria passe, entende? A aplicação de passes para auxiliar a criatura que seu fluido vital retorne ao estado assim normal, e especialmente, digamos assim, de alguém que possa exercer autoridade moral conversando com aquele espírito. Autoridade moral. Não era à toa que Jesus tinha tanto sucesso, sucesso absoluto, garantido, 100%, né, quando se tratava de afastar os irmãos infelizes do plano espiritual. Porque realmente é só com autoridade moral para que você possa falar com essa criatura e que realmente ela ouça, ela veja você, de repente observa a sua vida
e é uma coisa assim até dos teus sentimentos, entende? Aquilo tem de vir do fundo do coração. E uma grande diferença a respeito disso que o Espiritismo nos traz é que você não apresenta esses irmãos infelizes como demônios, entende? Porque ninguém quer orar pela salvação de demônios, tem compaixão. Se você acha que é uma criatura voltada ao mal, entende que o lugar dela é no inferno, então é no inferno mesmo que ela tem que estar. Ao passo que nós sabemos que são simplesmente espíritos que ou muito sofreram ou se perverteram, mas são irmãos nossos perante Deus, são simplesmente almas, né, de homens que morreram, né? Então tem de ter uma conversa, entende, vigorosa e ao mesmo tempo compassiva, para esclarecer aquela criatura e convencer ela de que ela está fazendo muito mal para o outro e para ela mesma. Então, aqueles casos em que a gente vê descritos no Evangelho, as pessoas que se jogavam no chão, esperneavam, e Jesus vinha e afastava os espíritos e a pessoa recuperava a sanidade, é o caso que você está descrevendo desse afastamento do processo de subjugação. E quando a gente traz isso para o grupo mediúnico, a gente pensa assim que, obviamente, o doutrinador ali está bastante longe da figura de Jesus, da autoridade moral que ele tinha, e como é que isso se processa dentro do grupo mediúnico. A gente não pode deixar de esquecer que, além de tudo aquilo que a gente já citou, da disciplina, do esforço do médium, do doutrinador e do grupo como um todo, naquela atividade de conversa com os espíritos e até do afastamento do obsessor do espírito obsidiado, do obsidiado, a gente conta com a presença dos espíritos superiores que nos ajudam neste processo, porque obviamente se for depender só do meu merecimento ou do grupo que eu frequento, às vezes não é o suficiente para fazer um processo de afastamento, mas a gente conta ali às vezes com uma mãe, a gente conta ali com um irmão, com um grande afeto daquele espírito, com os espíritos mentores da atividade, que chegam ali, tocam emocionalmente aquele espírito e fazem esse processo de separação, né? É isso que você costuma ver também, Dino? É justamente, entende? Na verdade, eu já vi doutrinador com autoridade moral atuando. E isso faz uma diferença, assim, imensa, tá? Porque é muito singular, entende? O espírito, ele bravateia com todos os outros, mas a hora que chega aquela pessoa que tem autoridade moral, que realmente assim, não tem nada para falar da vida dela, nem do sentimento dela, tudo que você consegue é lançar a mão, ai, mas há 200 anos você fez aquilo, entendeu? Né? Mas a pessoa, o espírito baixa até o tom para falar com a pessoa, tá? Então, a autoridade moral é um ingrediente muito importante por parte, é algo que a gente deve lutar para adquirir, porque faz uma diferença assim brutal. Mas sem sombra de dúvida que for esperar isso acontecer, né, é no trabalho que a gente vai adquirir isso, entende? A compreensão, os elementos necessários para fazer isso. E daí realmente são os mentores que fazem o grosso do trabalho. Nós somos auxiliares, tá? A gente não pode ter a pretensão de ter o domínio da coisa em nossas mãos. E você comentou a respeito, né, dos vários tipos de obsessão e foi citando algumas coisas que a gente pode fazer para tentar se livrar dela. Então, a obsessão simples a gente tem ali, né, a possível conversa, na fascinação também, né, utilizar os membros do grupo para botar o seu trabalho para avaliação, a relação do grupo com relação à instituição para sair desse processo de isolamento. E agora, na subjugação, você comentou a respeito da autoridade moral, da intervenção externa, que acaba se fazendo necessária. Tem mais algo que a gente possa sugerir com relação ao que acontece dentro do grupo mediúnico para ser realizado? Porque eu vi você citar também aquela ideia de que, às vezes, a suspensão por um período da mediunidade é prudente. Então, essa mudança de papel no grupo mediúnico, ela também pode se dar. Então, o doutrinador pode passar para a sustentação, ou de repente alguém que está na sustentação entender que a mediunidade começa a florar e passar a ocupar o espaço do médium na equipe, e do médium, às vezes, assumir uma outra postura. Isso também pode fazer parte do processo? Olha, eu vejo assim com naturalidade muitas dessas trocas que você falou. Eu só acho muito difícil que um médium com uma mediunidade assim, bastante pujante, ele consiga fazer bem e com tranquilidade o papel de esclarecedor, tá? Porque
ele vai captar assim as emoções, os fluidos do que está acontecendo e a chance de emoção na hora é bastante. E o doutrinador, ele tem, a emoção dele deve ser mais a compaixão e ele tem que se manter num estado de lucidez, né? Então, a partir do momento em que você opta pelo papel de esclarecedor, a sua mediunidade vai naturalmente dando uma regredida, se, digamos, for uma necessidade, porque nós não podemos, mas os mentores, eles podem suspender ou interromper uma mediunidade. O que seria suspender ou interromper? Na verdade, é só uma mudança de palavras, né? Porque a suspensão é por prazo temporário, entende? Resolve justamente porque, né, às vezes até por uma questão de mostrar para o médium que ele não é tudo aquilo, tal, ou para suspender um processo doentio, suspende-se a mediunidade dele. De repente está comercializando, está indo para o mau caminho, os mentores suspendem, ele fica sem sensibilidade. Digamos, deixa por um ano e volta. Então, por isso que é a suspensão. Interrupção é quando é essa perda, que é entre aspas, né? Porque a faculdade mediúnica é do espírito, então você nunca tem como fazer com que o espírito perca uma faculdade. A mediunidade é simplesmente a resposta orgânica, a resposta celular dos órgãos. Então, é quando essa perda, essa interrupção, é quando vai até o final da vida, entendeu? Resolve que para você acabou, tá? Então, o plano espiritual pode fazer. Então, se por acaso num grupo se torna necessário que um médium com talento, veja, a probabilidade é que os mentores façam esse processo de suspensão e o tornem menos sensível. Através de uma alteração ali no perispírito que vai se manifestar no corpo. Como eles bloqueiam isso é algo a perguntar para eles, porque eu não conheço literatura nenhuma que diga como se processa. Tá, então daí há um mecanismo de diminuir o processo de vinculação com os espíritos, que a gente até consegue visualizar em períodos em que a pessoa não tem condição de exercitar a mediunidade. Então a gente vê, né, por exemplo, as pessoas que estão atuando na atividade mediúnica, engravidam, daí precisam ficar um tempo afastadas para cuidar dos filhos, e a gente percebe que todo aquele desconforto mediúnico que era inerente, ele dá uma reduzida porque é uma incapacidade de exercitar a mediunidade dentro do grupo mediúnico por conta das necessidades da vida. Períodos da nossa existência em que a gente tem que cumprir alguns deveres, né, cívicos ou profissionais ou familiares, então também existe essa certa diminuição dessa atividade mediúnica, mas à medida que você vai se percebendo já disponível para a tarefa, ela vai voltando a te assediar, vamos dizer assim, né? E até foi algo assim que me disseram exatamente agora, entende? Que nós estamos gravando em nosso centro espírita e me disseram que é cuidado para não estender demais esses períodos, tá? Porque, digamos assim, pode vir uma tentaçãozinha, entende? Ai, tá tão bom cuidando da minha vida, né? Porque, ai, nem quero mais aqueles dramas todos, aquele compromisso todo. Então, ai, deixa, né? Ok? Até falando a respeito da gestação. Todo mundo sabe hoje que a gestação não é uma doença nem nada e que a mulher com gestação, ela pode, sem prejuízo algum, para o espírito que está ali sendo gestado, para o bom êxito de sua gestação, pode prosseguir no labor mediúnico, até o momento em que se torna para ela fisicamente muito desconfortável ficar sentada durante 1 hora, 1 hora e meia, aí ela vai parar. E aí os mentores vão ter compaixão e vão suspender a mediunidade dela, vai passar aquele período da gestação, da amamentação, entende que ela está muito envolvida, mas vai chegar uma hora em que, se ela nasceu com aquele compromisso, ela vai ter de se organizar para voltar à atividade, né? Para que ela também não se permita estar influenciada por espíritos que também querem afastar da tarefa e também seja um processo, né, de influência má. Algo que eu acho importante falar, não sei como é que está o nosso tempo, temos bastante tempo ainda. Acho que podemos fazer o seguinte, Dino, a gente está com o nosso tempo aí no limite, a gente encerra o vídeo de hoje agradecendo a presença de você que está aqui conosco no canal Espiritismo e Você e retomamos esse assunto no nosso próximo vídeo. Muito obrigado.